Então, pessoal, vamos lá à nossa aula sobre ângulos. O que é um segmento de reta? Então, primeiro vamos descobrir de onde vêm os ângulos, né? No caso, um segmento de reta, ele tem começo e tem fim. Então, ele inicia em um ponto e finaliza também em outro ponto. A semirreta, ela tem começo, mas não tem fim. Então, ela inicia em um ponto e é infinita para o outro lado. No caso da reta, ela não tem começo nem fim, porque ela é infinita para ambos os lados. Quanto ao vértice, seria o mesmo que o ponto de origem dessa reta. Ângulos. Os ângulos eles estão presentes em quase tudo, né? Nos objetos à nossa volta, na natureza. Nós vamos ver alguns exemplos agora. Então, nós temos, por exemplo, nessa asa delta, tem que ter um ângulo exato, porque se ele for muito agudo, o que vai acontecer é que essa asa delta não vai voar, né? Ela não vai planar. Então, precisa ser um ângulo bem obtuso, como é o caso desse. Já relacionado à vela de um veleiro, se fosse um ângulo muito obtuso, quando o vento batesse forte, esse veleiro poderia vir até a tombar e naufragar. Então, tem que ser, de certa forma, um ângulo um pouco mais agudo. Agora, com relação à montanha e o nível do mar, também formam um outro ângulo. Nós podemos ver um ângulo reto formado na ponte, um ângulo agudo formado aqui nesse corrimão da escada. Ao construir ângulos, nós temos algumas partes, né? No caso, o ângulo ele seria a reunião de duas semirretas, que tem um ponto de início, mas não tem um final, né? E semirretas distintas, mas que têm a mesma origem. Então, nesse caso, elas tiveram origem O e as semirretas têm nome A e B. Então, nós temos aí, né, que o ângulo seria a reunião de duas semirretas distintas que têm a mesma origem. No caso desse, a semirreta seria OA e a outra seria OB. E o O seria o ponto de origem dessas semirretas. No caso, o ponto O se chama vértice, né, ou ponto de origem. Nós temos ângulos congruentes quando nós temos ângulos que têm a mesma abertura ou o mesmo valor. Então, nesse caso, AOB teria a mesma abertura ou o mesmo valor de CED. Quanto à medida de ângulos, nós podemos ver que os ângulos são formados por semirretas, que têm a mesma origem, mas que são distintas, né? Estão indo para lados diferentes, digamos assim. Também vimos que os ângulos congruentes são ângulos que têm a mesma abertura ou o mesmo valor. Mas, para medir essa abertura, nós precisaríamos usar alguma estratégia. Se fosse para medir dividindo o ângulo em 4 partes iguais, em 2 partes iguais, cada pessoa acharia um valor. Então, foi necessário desenvolver a ideia de uma unidade de medida para os ângulos, que seria, no caso, os graus, né? Seria a unidade de medida para medir ângulos. Dessa forma, nós teríamos um transferidor que vai de 0 graus até 180, e aí formando, então, essa abertura que vai de grau em grau. 1, 2, 3, vai aumentando até chegar a 180. Os transferidores, eles podem ter de 0 a 180 graus, alguns têm 360, então tem a volta completa. E essa bolinha que nós usamos para indicar graus, nós lemos, por exemplo, se tiver 35, seria 35 graus. Como usar um transferidor? Então, o zero do transferidor, né, nós colocaremos em cima do ponto de origem do ângulo, traçando uma reta nessa régua de baixo do transferidor. Você vai escolher quantos graus vai ter o seu ângulo, vai marcar um pontinho lá, por exemplo, se for 60 graus, lá no 60 do transferidor, e vai retirar o transferidor. Com uma régua, você marca da origem até os 60 graus, formando, então, um ângulo com a abertura de 60. Vamos classificar ângulos agora. Nós temos um ângulo nulo, que seria um ângulo igual a 0 graus.
Temos um ângulo agudo, que seria de 1 grau até 79, até 89 seriam ângulos agudos, né? Não pode chegar ao 90. 90 graus seria um ângulo reto, então é um ângulo que tem exatamente 90. Temos obtuso, que é acima de 91 até 179 seriam ângulos obtusos, então não pode chegar a 180. Ângulo raso, né, que é o mais usual, que a gente costuma observar. Então, o ângulo raso, ele tem 180 graus. E o ângulo de uma volta completa tem 360 graus. Como usar um transferidor, né? Então, se fosse fazer um ângulo com abertura de 60 graus, então você marca o ponto O, que é o ponto de origem, traça com o transferidor uma reta embaixo, naquela régua do transferidor, colocando o zero do transferidor no ponto de origem. Você vai posicionar o transferidor exatamente na origem, no ponto de origem, o zero, né? E aí você vai achar, eu quero 60 graus. Então, vai fazer um pontinho na folha lá onde está o 60 do seu transferidor. Ao retirar o transferidor, basta você traçar com uma régua do ponto de origem até os 60 graus. Você vai ter exatamente o ângulo AOB, com abertura igual a 60 graus. Relembrando, até agora nós aprendemos o conceito de ângulo, né? Então, o que é ângulo? Aprendemos a classificação dos ângulos e como construir um ângulo. Então, essa foi a nossa aula sobre ângulos. Espero que você tenha gostado e tirado bastante proveito. Até mais. Valeu, galera!